Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à audição do Conselho Económico e Social no âmbito da apreciação da Conta Geral do Estado. Não me está a ouvir? Repito, boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à audição do Conselho Económico e Social no âmbito da apreciação da Conta Geral do Estado 2024. Cumprimento o Dr. Luís Paes Antunes, Presidente do Conselho Económico e Social, o Sr. Dr. Oscar Gaspar, Conselheiro do Conselho Económico e Social. Esta audição irá compor-se por uma intervenção inicial por parte do SES de até 10 minutos, depois seguir-se-á uma primeira ronda de 5 minutos para o grupo parlamentar e 2 minutos para os grupos, com resposta individualizada, e depois haverá uma segunda ronda que será por inscrição de deputado, com resposta no final pelo total de inscrições que haverá em termos dos grupos parlamentares, dos senhores e dos senhores deputados. Vamos então dar início. O Sr. Doutor tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só iniciar esta sessão, saudando todas as senhoras e senhores deputados presentes nos trabalhos da audição de hoje. Dizer que durante a próxima hora e pouco, estamos aqui, quer eu, quer o Dr. Oscar Gaspar, que intervém na qualidade de relator do parecer do Conselho Económico e Social sobre a Conta Geral do Estado 2024, estaremos naturalmente à vossa disposição para responder a quaisquer questões que entendam dever colocar. Eu vou passar a palavra com o acordo e a autorização do Sr. Presidente da Comissão, ao Dr. Oscar Gaspar, para que ele faça um breve resumo do teor do parecer. Muito bem, Sr. Doutor. Então, Sr. Dr. Oscar Gaspar, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. É obviamente com muito gosto, com muita satisfação que estamos aqui a apresentar o relatório do Conselho Económico e Social relativo à Conta Geral do Estado de 2024. Fazemos-lo a pedido da COFAP, a pedido desta Comissão Parlamentar, obviamente também cumprindo o preceito legal e constitucional. E, como também temos dito ao longo do tempo, entendemos que a Conta Geral do Estado é um elemento absolutamente essencial em termos da nossa vida democrática e também do escrutínio das políticas públicas. Para nós não é um documento meramente de obrigação legal, é um verdadeiro documento de prestação de contas e de análise ex post da execução em termos de finanças públicas. Permita-me também fazer um comentário muito rápido, dizendo que este parecer decorre de um trabalho muito participado no âmbito do Conselho Económico e Social e da sua comissão especializada, e dentro da sua comissão especializada ainda de um grupo de trabalho. Portanto, tem aqui contributos de muitos conselheiros de diversas áreas de atividade e, portanto, isso obviamente que enriqueceu o documento e é para mim uma honra que a sua redação final tenha merecido um amplo consenso em termos do Conselho Económico e Social. Relativamente à Conta Geral do Estado 2024, nós começamos por notar que o ano 2024 foi um pouco atípico, quer em termos políticos como em termos de finanças públicas. O orçamento de 2024 foi aprovado quando o Governo, o Primeiro-Ministro, já tinha apresentado a demissão, todos serão recordados. Portanto, houve um entendimento que se deveria continuar o processo orçamental nos trâmites habituais e, portanto, assim aconteceu, sendo certo que tivemos eleições logo no início de 2024 e, portanto, o Governo que entrou em funções a partir do dia 2 de abril assumiu este orçamento que tinha sido, digamos, aprovado ainda no âmbito do governo anterior e prosseguiu a sua execução. Já agora, também compete-nos aqui salientar que o Decreto-Lei de Execução Orçamental foi devidamente publicado em 2024. Um outro aspecto que nós relevamos na nossa análise
e que foi importante para a economia nacional, acreditamos, e também para as finanças públicas, foi o facto de ter havido um acordo de concertação social entre, portanto, o Governo, a UGT e as confederações patronais, que desde logo tinha uma série de metas previstas em relação a valorizações salariais para o ano 2024 e, como veremos de seguida, que foram amplamente cumpridas e superadas. Bom, o ano 2024, em termos de economia e de finanças públicas, pode ser qualificado como um ano particularmente positivo para Portugal. Foi um ano positivo porque os números foram positivos em termos do crescimento do PIB, em termos do saldo orçamental, em termos de dívida pública e, desde logo, também foram superadas as diversas estimativas. Fosse aquelas que constavam do Orçamento do Estado, como mesmo de uma série de organizações internacionais que se tinham pronunciado sobre o ano de 24. Assim, nós tivemos um crescimento do PIB de 1,9%, acima do 1,5% que estava previsto no Orçamento de Estado, e muito acima dos 0,9% de média da União Europeia. De qualquer forma, o Conselho Económico e Social, salientando este bom desempenho face àquilo que aconteceu na União Europeia, também chamamos a atenção que não houve, ainda assim, convergência em relação aos países de coesão. E, portanto, em relação àqueles países que estão a crescer mais, nós não tivemos exatamente o melhor desempenho. Um outro aspecto que convém realçar é que deste crescimento do PIB, em boa parte aqui a alavanca teve a ver com a procura interna, desde logo o consumo, menos os gastos públicos. Também é verdade que as exportações deram o seu contributo, nomeadamente o turismo. Mantivemos um bom ano, crescemos ainda acima daquilo que tinha sido o ano 2023, que tinha sido particularmente impressivo. Um outro aspecto também muito relevante no ano em causa é que tivemos uma redução da taxa de inflação, que veio até aos 2,7 em termos de índice de preços harmonizados. Foi um ano também, eu diria, com vários segmentos. Num primeiro momento, as taxas de inflação e também as taxas de juros ainda se mantiveram bastante elevadas, penalizando também o investimento e penalizando famílias e empresas. Na parte final do ano já houve, de facto, uma redução muito significativa das taxas de juro e das taxas de inflação. O ponto, na minha perspectiva, o ponto mais relevante do desempenho em 2024 prendeu-se, uma vez mais, com o bom desempenho do mercado de trabalho. Nós voltámos a bater o recorde de emprego e, de facto, baixámos a taxa de desemprego, aumentámos o emprego e continuámos até a ouvir, em alguns casos, para alguns setores, aquilo que se notou é que havia uma falta de oferta de emprego, de trabalho, perdão. Um aspecto, de alguma forma, associado a este, e aqui pela negativa, nós notamos que a taxa de crescimento da produtividade foi bastante baixa, rondou os 0,3%, quando os números iniciais do orçamento previam um crescimento de 1,2%. E, portanto, temos aqui, enquanto país, ainda temos bastante a fazer nesta variável. O saldo orçamental foi de 0,7% do PIB, portanto, positivo, tivemos um superávit em 2024, acima do que estava previsto. E também em termos de dívida pública, melhorámos face às previsões e fechámos o ano com 94,9% do PIB, com um impacto também diverso, cujo impacto também ainda se mantém este ano, de um upgrade muito significativo em termos do rating da República e do rating, nomeadamente, de instituições de crédito portuguesas. Em termos de despesas e receitas,
A despesa pública subiu 7,6%, com particular ênfase na valorização das carreiras e, portanto, nas despesas com o pessoal. Já a despesa de capital teve aqui uma quebra de 7,1%, e em que a maior preocupação na perspectiva do Conselho Económico e Social é a baixa execução do PRR. Pelo menos pelo segundo ano consecutivo notámos este problema da execução do PRR, e também o dizemos que o nível de investimento público não é suficiente para a reposição das amortizações do capital fixo. Do lado da receita, temos um aumento significativo e com particular aqui com especial importância do IRC, que cresce 17,8%, e as contribuições sociais crescem 9,3%. Ao invés destes crescimentos, o IRS tem uma quebra de 5,1%, que é algo um bocadinho também atípico, nomeadamente num ano em que tivemos crescimento do mercado de trabalho e que tivemos aumento dos salários, quer em termos nominais como em termos reais, mas tivemos uma quebra da receita do IRS. Isto prende-se, como sabem, com uma série de medidas que estavam previstas no Orçamento do Estado e também com uma medida que, não sendo de desagravamento fiscal, mas teve um impacto, nomeadamente no último trimestre de 2024, que foi a alteração das tabelas de retenção. E, portanto, que fez com que no último trimestre a generalidade das pessoas e das famílias tivesse um aumento de liquidez, embora, obviamente, compensado depois pelos reembolsos em 2025. Mas em termos de liquidez, houve de facto um aumento no último trimestre. Sr. Presidente, com a sua tolerância, só mais 30 segundos para dizer que o saldo da Segurança Social foi muito importante, ascendeu a 5.536 milhões de euros e, mais uma vez, também nesta variável, estivemos acima daquilo que era previsto, 19% acima do que era previsto. E termino esta brevíssima apresentação só dando nota de algo que também fizemos constar na reunião do Conselho Económico e Social, é que já com este relatório pronto, soubemos do relatório do Tribunal de Contas em relação à conta de gerência de 2024, levando algumas dúvidas sobre a consistência de alguma informação, e também, entretanto, saiu uma revisão das contas do INE relativamente aos valores absolutos, nomeadamente do PIB. E, portanto, são duas instituições com um âmbito e com competências totalmente distintas do Conselho Económico e Social e, portanto, entendemos que, lendo estes documentos e incorporando aquilo que dizem, mas entendemos que não deveriam alterar em nada aquilo que foi a perspectiva do Conselho Económico e Social em relação ao documento apresentado pelo Governo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Passamos então à primeira ronda. Comecemos pelo Grupo Parlamentar do PSD. O Sr. Deputado Francisco Pimentel dispõe até 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Dr. Luís Paz Antunes. É um prazer revê-lo no mesmo ano 2 vezes. Presumo que também foi a conta do orçamento da conta de 2023. E cá estamos outra vez. E ao Sr. Conselheiro Óscar Gaspar, muito obrigado pela sua intervenção e pela forma resumida da sua intervenção. Relativamente à Conta Geral do Estado, cabe-me-nos, relativamente àquilo que foi a intervenção, realçar que, primeiro aspecto, disse o Sr. Conselheiro que foi um ano atípico, e foi efetivamente, com um orçamento aprovado e com 2 governos no mesmo ano, 2024. Em segundo lugar, saudar este parecer do Conselho Económico e Social, que é um órgão colegial atípico também, porque tem que fazer o consenso de todas as forças em presença que são variadas e com vários interesses conflituantes e, portanto, penso que neste momento o parecer que está aqui é um parecer elucidativo daquilo que foi a execução de 2024. Da execução do orçamental de 2024, salientaria 2 aspectos. É o facto de ter havido um acordo económico e social prévio, o que acabou por se repercutir em 2024 naquilo que foi o aumento do rendimento disponível da parte dos trabalhadores, mas também dizer que houve aqui um outro aspecto fundamental,
que também foi o abaixamento do IRS e, portanto, que significa a tal liquidez que o Sr. falou. E, portanto, neste aspecto, dizer que não é todos os dias temos um parecer que realce estas componentes positivas. Uma evolução da economia bem melhor do que a prevista, isto é, todos os dados que foram indicados no orçamento do Estado foram ultrapassados, positivamente, praticamente, quer em termos de crescimento real, crescimento nominal, inflação, emprego, taxa de desemprego, e, efetivamente, da taxa de empregabilidade, que é positivo, e, portanto, e também uma evolução positiva das finanças públicas, bem melhor do que a prevista. E, portanto, neste sentido, o parecer do Conselho Económico e Social dá nota, o que é positivo para todos nós, dá nota de uma evolução positiva da economia, com reflexos, que é isso que também nos interessa aqui realçar, na componente social e naquilo que é o nível de vida e a qualidade de vida dos trabalhadores, todos eles em geral, e, portanto, beneficiando. Também o Sr. Conselheiro disse que foram superadas as expectativas, e ainda bem que foram, nomeadamente com o crescimento do PIB, nomeadamente com a componente de procura interna, mas também há aqui uma parte que, relativamente àquilo que foi o investimento público, e fica aqui a questão, no relatório, no parecer que emitiram, houve um investimento público abaixo daquilo que era expectável, nomeadamente relativamente à execução do PRR. Se eu estiver errado, corrija-me, mas era importante porque são verbas comunitárias importantes para aquilo que é a alavancagem da nossa economia e aquilo que tem a ver com uma má execução do PRR, e nomeadamente a informação que nós temos aqui, é que entre 2016 e 2023 houve uma decalagem, uma diferença entre aquilo que eram as expectativas, a previsão e a execução, e que em 2023 haveria um acumulado de investimento em déficit de cerca de 8 mil milhões de euros. Aliás, 9 mil milhões de euros. E, portanto, isto também está aqui refletido no vosso parecer. E, portanto, neste sentido, o que é que se poderá fazer? Aliás, tem sido feito um grande esforço, já na parte final de 2024 foi feito um esforço enorme no sentido de colmatar este déficit do investimento público, que acaba-se por refletir naquilo que é uma questão que nós temos neste momento, que é a qualidade dos serviços públicos. Portanto, este investimento reflete-se naquilo que é a qualidade dos serviços públicos e da melhoria dos serviços públicos. E, portanto, é preciso superar, e estamos a fazer essa superação nesta parte, tentando compensar aquilo que foi o tempo perdido nesta matéria. Depois também, e para terminar, para não estar aqui a ocupar muito tempo, tivemos uma redução da taxa de inflação, que é um ponto importante, que também permite a tal liquidez. Um ponto relevante que foi o bom desempenho do mercado de trabalho, recorde na taxa de emprego e desemprego, e, portanto, salientamos também este aspecto. Mas há aqui um outro aspecto que eu também gostaria de perguntar, porque o Sr. Doutor fez enfoque nisto. Disse que houve uma taxa de produtividade que foi bastante baixa. Esta taxa de produtividade é baixa porquê? Segundo o ponto de vista do Conselho Económico e Social, dentro daquilo, e o que é que se poderá fazer para aumentar a taxa de produtividade, o que é que impede o aumento da taxa de produtividade. E por aqui me ficaria, portanto, depois deixaria para outra parte, uma vez que já estou a ouvir o Sr. Presidente olhar para mim. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Óscar Gaspar, comecemos a resposta então pelo Sr. Dr. Óscar Gaspar. Sr. Doutor, dispõe de até 5 minutos. Bem. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, começando talvez pela questão do investimento. Eu penso que não é surpresa para ninguém se eu disser que em vários anos, num passado recente, independentemente dos diversos governos, o investimento público acabou por servir como uma variável de ajustamento. E, portanto, aquilo que nós dizemos neste relatório em relação à Conta Geral de 24 é que nós tivemos um superávit superior ao que estava previsto por dois motivos. Por um lado, a receita superou as expectativas, por outro lado, o investimento público ficou aquém daquilo que estava previsto. E isto é um problema. E eu acho que a generalidade dos conselheiros do SES entendem que este é um problema para o qual o país deve procurar aqui uma solução. Porque, como o Sr. Deputado referiu,
em diversas áreas da governação, nós notamos que o investimento ficou aquém, não apenas do desejável, mas daquilo que é o necessário. E, portanto, em várias áreas, de facto, temos investimento, seja em edificado, seja em equipamento, seja em termos de formação, que fica aquém daquilo que era necessário para a satisfação das necessidades das populações. Em relação especificamente ao PRR, aquilo que aconteceu já mais recentemente é que houve também algumas reprogramações e, portanto, o objetivo do país é, obviamente, não perder fundos comunitários e aplicá-los corretamente. Enfim, e todos ouvimos o Sr. Ministro da Coesão dizer que Portugal não vai perder fundos e, portanto, suponho que as reprogramações que têm vindo a ser feitas vão nesse sentido. Um outro fator que tem vindo a ser aduzido a esta discussão é que os concursos públicos sistematicamente ficam vazios ou ficam numa situação em que é difícil adjudicar a obra pública e isso faz com que de facto se protelem determinado tipo de investimentos e isso é negativo. Um outro aspecto que tem vindo também a ser referido, enfim, as senhoras e os senhores deputados sabem melhor desta matéria, bastante mais desta matéria do que eu próprio, tem a ver com a forma como o visto prévio é utilizado e a forma como o visto prévio muitas vezes também acaba por não permitir que o investimento acabe por ser realizado dentro do tempo previsto. Depois o senhor deputado refere à baixa produtividade. Um aspecto essencial que discutimos no Conselho Económico e Social foi o baixo capital, a baixa capitalização que existe, nomeadamente das empresas em Portugal. E isso faz com que nós, de facto, não consigamos, com a mão de obra que temos, retirar a produtividade que necessitamos. E, portanto, não é um problema, obviamente, dos trabalhadores trabalharem pouco ou poucas horas, é um problema, desde logo, de haver pouco capital e é por isso que, por exemplo, em vários casos, temos multinacionais com níveis de produtividade superior a outras empresas nacionais. Um outro aspecto, enfim, para mim é muito relevante, mas suponho que aqui é mais opinião pessoal do que opinião geral do SES, a dimensão das empresas também não ajuda, com toda a franqueza, e portanto, isso tem levado a que o nível de produtividade seja baixo. Chamo a atenção, o Sr. Deputado referiu o acordo de concertação social. Nesse próprio acordo falava-se na questão da valorização das remunerações e dos rendimentos, mas também se dizia que deveríamos caminhar para um crescimento de 2% da produtividade. E, portanto, aquilo que constatamos é que essa meta do acordo não está a ser cumprida. Não foi o ano passado e este ano também suponho que não está e portanto, leva-nos a pensar que temos que ter aqui alguns instrumentos para aumentar a produtividad. Sr. Presidente, quer... Tem a palavra. Se me permite só uma breve referência, dois pontos. Nós temos que saudar, e é bom que o façamos, as coisas correm bem, digamos, o cumprimento por excesso dos objetivos que os governos tinham fixado relativamente ao ano 2024, é bom que o façamos, mas é também necessário colocar o foco naquelas que são as grandes preocupações e que têm que ser analisadas numa perspectiva, não é do ano, mas de médio ou até longo prazo. E duas das principais dificuldades de Portugal, enquanto economia, enquanto sistema, enquanto economia social de mercado, estão na formação bruta de capital fixo, na deficiência, no déficit acumulado ao longo de muitos anos de investimento público, e o outro tem a ver com este tema que nos obrigará certamente a falar mais tempo, o tema da produtividade. Eu diria que entre os diferentes fatores, o da dimensão das empresas é talvez o mais crítico. Portugal necessita urgentemente de que as microempresas passem a pequenas, que as pequenas passem a médias e que as médias passem a grandes, porque sem isso não vamos conseguir ganhar o desafio da produtividade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Doutor. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, dispõe de até 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar também o Sr. Professor Luís Paz Antunes, Sr. Presidente, o Sr. Conselheiro Óscar Gaspar. Muito obrigado pela vossa presença cá, mais uma vez, desta feita por causa da Conta Geral do Estado de 2024, que por um lado confirma-se um excedente orçamental e por outro lado também uma redução da dívida rondar os 95%, 94,9%. Penso que isto são os dados que são mais positivos, mas não há, do ponto de vista orçamental e da lei de enquadramento orçamental, fica aqui um vazio e um pano de fundo, porque o Tribunal de Contas, e que vai ser ouvido nesta casa amanhã sobre o assunto, diz-nos que há uma não conformidade da Conta Geral do Estado de 2024 com a lei de enquadramento orçamental por ausência de demonstrações consolidadas da Administração Central e da Segurança Social, o que impossibilita, de alguma forma, a certificação legal de contas e condiciona determinantemente, na minha opinião, o vosso parecer enquanto Conselho Económico Social, que é relevante e do qual faço uma declaração de interesse, já fiz parte na região autónoma da Madeira, e por isso sei do que falo, é importante essa preocupação de termos dados para falar. Há um excedente orçamental que não tem certificação contabilística, o que levanta sérias reservas do ponto de vista de transparência nas contas do Estado. O SES, então, identifica também algumas fragilidades nas suas várias recomendações e resoluções que emite sobre o crescimento económico assenta sobretudo no consumo privado e não propriamente na economia em si, impulsionada por medidas temporárias com a revisão retroativa das tabelas também do IRS e suplementos extraordinários, enquanto o investimento público e privado fica aquém do previsto, apesar dos ventos favoráveis da existência dos fundos comunitários do PRR. Mas a despesa, apesar da falta de investimento, a despesa de capital cai 7,1%, o que não acompanha com a despesa em si do Estado que cresce. Parece que o país não consegue mesmo investir e não consegue deixar de ter esta dependência excessiva e isto é importante e relevante ter essa noção em sede de não só concertação social, mas do Conselho Económico Social. O próprio SES, aliás, alerta para a produtividade aparente do trabalho. É algo que é importante porque cresceu apenas e só 0,3%, ou seja, quase nada, ficando abaixo do previsto, porque o previsto era bem superior, e 30% abaixo da média europeia, o que é um número absolutamente preocupante que compromete a convergência real da economia portuguesa. A Segurança Social volta a ser determinante para o saldo global positivo apresentado, enquanto a Administração Central cresce e apresenta um saldo negativo de 1,5% do PIB, o que é também uma outra preocupação. A despesa corrente cresce fortemente, assente em prestações sociais, em pessoal, em juros, em máquina do Estado, enquanto o investimento estrutural é absolutamente insuficiente e é algo que nos preocupa a todos. Dito isto, e de uma forma muito sucinta, podemos chegar aqui à conclusão, como eu disse, dos excedentes e da redução da dívida, o que é de facto positivo, mas é aparente porque não há nada certificado no Estado e o Tribunal de Contas traz-nos essa enorme preocupação para este ponto de arranque, em que é uma parte governada pelo Partido Socialista, outra parte governada pelo PSD-CDS, e traz-nos esta preocupação para este ano, mas as falhas de transparência, de investimento insuficiente, de baixa produtividade e a ausência de uma visão estrutural de longo prazo é algo que também o SES aponta e sobre isso importa realmente aos portugueses. E, portanto, dito isto, Sr. Conselheiro, Sr. Presidente do SES, gostaria de fazer 3 perguntas. O SES registra que o Tribunal de Contas volta a emitir um juízo de não conformidade da Conta Geral do Estado, como foi referido, e estamos então ou não perante o SES uma falha meramente formal ou perante um problema substantivo na transparência e na fiabilidade das contas públicas? É essa a pergunta que gostava de fazer, em primeiro lugar, porque é absolutamente relevante. Em segundo lugar, gostava de destacar que a produtividade aparente no trabalho, ao crescer, como disse,
apenas e só 0,3%. Na avaliação que o SES faz da política orçamental refletida na Conta Geral do Estado de 24, contribui efetivamente para corrigir este problema estrutural ou limitou-se a gerir o curto prazo? Que tipo de reorientação consideram absolutamente necessário efetuar? E, por fim, o SES volta a defender a importância de uma versão da Conta Geral do Estado mais acessível aos cidadãos. Considera então o SES que no atual Estado a Conta Geral de Portugal do Estado cumpre esse desígnio de transparência democrática? Que passos concretos faltam dar para aproximar a prestação de contas dos cidadãos? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Presidente do SES, o Sr. Dr. Luís Pais Antunes, dispõe de até 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou começar por responder, depois passarei a palavra também ao Sr. Conselheiro Óscar Gaspar e vou-me focar em duas questões em particular, a questão do Tribunal de Contas e a questão da versão B da Conta Geral do Estado. Relativamente à questão do Tribunal de Contas, a única resposta que eu posso dar ao Sr. Deputado e a esta Comissão é que não compete ao Conselho Económico e Social pronunciar-se sobre a certificação legal das contas do Estado, porque isso é uma competência do Tribunal de Contas. Aquilo que compete ao Conselho Económico e Social é, com base no documento que lhe é remetido para a emissão do parecer, pronunciar-se nos termos possíveis em face da informação. A questão da certificação das contas e eventuais ausências de mapas, eu acho que aquilo que está em causa é sobretudo até a nível das empresas públicas, da consolidação será certamente um tema, e é um tema relevante, mas é um tema cuja análise não compete ao Conselho Económico e Social, não é entidade competente para a matéria, e, portanto, pronuncia-se com base no documento que lhe é transmitido. Sobre a última questão, aqui em segundo lugar, ao longo dos anos, eu penso que este é o terceiro parecer do Conselho Económico e Social em que é suscitada a questão digamos, de um contributo para a literacia financeira e a sugestão que é dirigida aos governos para que a Conta Geral do Estado, para além daquilo que é o documento técnico que nós recebemos e que é publicamente divulgado, que haja, como aliás tem vindo a ser feito nos últimos anos, não só neste ano, mas também já em anos anteriores, cada vez mais a informação de natureza orçamental está a ser comunicada também aos cidadãos de forma mais ligeira, digamos assim, de forma mais esquemática e com uma leitura mais fácil para não especialistas. A ideia, que repito, já em anos anteriores foi sugerida pelo Conselho Económico e Social, é que juntamente com o documento da Conta Geral do Estado no cumprimento das regras da Lei de Execução Orçamental, é que haja também uma comunicação mais resumida sobre os grandes indicadores e sobre aquilo que efetivamente está em causa, porque isso é um contributo para uma maior literacia financeira e para um maior conhecimento por parte dos cidadãos daquilo que foi, ao fim e ao cabo, o relatório e contas do exercício anterior da empresa, entre aspas, que é o Estado português. Passaria, com a sua permissão, a palavra. Dr. Óscar Gaspar, tem a palavra. Muito obrigado, Srs. Presidentes. Começar por dizer que o SES não considera que, em vários casos, o mais seja necessariamente melhor. O caso concreto da dívida pública. Aquilo que nós dizemos neste parecer e nos pareceres anteriores é que o facto de termos vindo a descer sistematicamente o rácio da dívida no PIB, deve ter limites e deve haver uma aferição do seu impacto, nomeadamente se esse esforço de redução da dívida pública põe, por exemplo, em causa o investimento público.
isso é dito aqui de forma muito clara, que o objetivo principal deve ser o incremento da produtividade, o aumento sustentável da economia e um crescimento robusto e socialmente justo. O outro ponto que o Sr. Deputado também levanta, novamente sobre a questão da produtividade, portanto, reiteramos a nossa preocupação com o baixo crescimento da produtividade e permite-me acrescentar que o SES, há pouco tempo, elaborou um relatório muitíssimo bem feito pelo então economista da Universidade de Braga, Fernando Alexandre, que é um excelente instrumento não só de reflexão, mas também de base de políticas públicas. Em relação à transparência democrática, eu admito que aí todos nós tínhamos que fazer também aqui um pouco, não é? Nós SES, também divulgando mais aquilo que são as nossas apreciações sobre a conta e a importância de ter a conta, a nível do Parlamento, em termos da comunicação social, devíamos relevar mais este documento. Permitam-me aqui o atrevimento, a provocação. A verdade é que nós já vimos cair governos por orçamentos duvidosos, nunca nenhum governo caiu por ter apresentado uma conta geral de Estado que fosse mau ou que fosse bastante inferior àquilo que tinham sido as expectativas criadas. E, portanto, na minha perspectiva, é importante que os cidadãos, que os portugueses percebam exatamente aquilo que foi feito. E agora, como nem sequer há aqui um grande delay temporal, quer dizer, estamos a falar hoje, ainda em 2025, da conta do ano passado, eu acho que era importante as pessoas perceberem o que é que esteve em causa e o que é que este Governo, como o anterior Governo, fizeram daquilo que foi o orçamento aprovado por Vossas Excelências. Muito obrigado, Sr. Doutor. Passemos então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Ana Bernardo, dispõe de até 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, obviamente começo por cumprimentar o Sr. Presidente do SES, Dr. Paz Antunes, e o Conselheiro Relator deste parecer sobre a CGE 2024, Dr. Óscar Gaspar, bem como ainda todos os membros do Conselho Económico e Social. Agradecer também a elaboração do parecer, num processo de diálogo, de compromisso e de consenso que sabemos nem sempre ser fácil, mas que atingiu neste relatório um parecer equilibrado. Agradecer também a apresentação que aqui nos trouxeram e o debate que já aqui foi e as explicações que já aqui fomos tendo tido. Também nós consideramos que às vezes a CGE é um documento pouco valorizado, quando, no entanto, este é um instrumento essencial para avaliar a execução orçamental. Portanto, há uma próxima relação entre orçamento e conta geral do Estado, que nem sempre é devidamente valorizada. Relativamente ao parecer, gostaríamos de destacar algumas matérias. Desde logo notar que o SES, e de uma forma já mais ou menos recorrente, vai assinalando algumas limitações na comparabilidade entre políticas assumidas, concretamente no Orçamento de Estado, e a sua execução. E aqui com algumas matérias como as contas das empresas públicas, a informação territorial ou setorial, ou a orçamentação, a execução sensível ao género. Obviamente, são matérias que também nos preocupam. Aqui eu gostaria de colocar a questão, saber se é um problema que ocorre apenas na prestação de contas ou se traz um problema na forma como é feita essa orçamentação. Depois, o SES sublinha, dá destaque a um conjunto de elementos de continuidade, como já aqui foi também referido nos rendimentos e salários, com a referência ao acordo tripartido em concertação social em 2024, dando assim uma continuidade neste ano a uma política de valorização salarial iniciada em 2022 no quadro da governação socialista, com a assinatura de 2 acordos salariais, um em concertação social e o outro sobre os trabalhadores da administração pública, e, portanto, dizer que é importante que o Governo da AD tenha dado continuidade a esta prioridade da governação socialista, mas também continuidade, como já aqui foi dito, na trajetória de redução da dívida pública, de manutenção de excedentes orçamentais, e recordamos que 2023 tínhamos alcançado um marco histórico, nomeadamente no que se refere à dívida, que foi a sua redução para menos de 100%.
Valorização também em termos do mercado de trabalho, do dinamismo do mercado de trabalho, de convergência com a União Europeia em termos de crescimento, inflação e competitividade. Contudo, permitam-me agora, um dos pontos já aqui foi bastante referido, mas permitam-me que também o introduza. O primeiro ponto tem a ver com o crescimento do PIB. Obviamente que temos aqui uma execução acima da previsão inicial, que não é uma situação nova, já em 2023 também tinha acontecido, contudo preocupa-nos é que este crescimento volte a baixar para valores abaixo ou em torno dos 2%. 1,9% em 2025 e com a previsão de 2%, 1,9% em 25%, previsão de 2% em 2025. E para 2026, algumas previsões até mais pessimistas do que as do Orçamento de Estado. Depois constatamos que algumas e portanto numa desaceleração que não é desejável. Depois constatamos que algumas das preocupações que o SES também tem reiteradamente apresentadas, a questão do investimento era um dos pontos que também gostaríamos de abordar, investimento em geral, investimento público em especial e essencial ao funcionamento do Estado e da produtividade. E aqui, obviamente, o SES expressa preocupação pela baixa produtividade, mas faz uma análise que me parece importante destacar, que o Sr. Relator já aqui referiu, é que para esta baixa produtividade aparente do trabalho contribui muito o estoque de capital fixo líquido por trabalhador e esse estoque tem vindo a perder peso relativo no quadro da União Europeia. Passamos, de facto, de uma média de 70% a 75% no início do século para valores que pouco acima andam dos 60%. E, portanto, associado a isto, à redução em 2024 e aos riscos que já aqui foram apresentados, nomeadamente em termos do PRR, perguntar qual é que é a percepção do SES relativamente à evolução deste agregado. Sobretudo no momento em que a prioridade de melhoria da produtividade parece estar a focar-se noutros fatores que não do investimento. Uma nota final, Sr. Presidente, se me permite, tem a ver com a questão da transparência, da maior transparência das contas da Segurança Social, em que é sugerido um maior detalhe da informação. É uma situação diferente daquela que alguns segmentos têm tentado trazer, que é o da integração das contas da CGA com a da Segurança Social, e nesse aspecto registramos pela positiva apreciação que o SES faz, mas se houver alguma informação, se tivesse sido debatido, quais são as prioridades que identificam em termos da Segurança Social na prestação de informação adicional. Muito obrigada. Muito obrigado. Passa a palavra ao Sr. Conselheiro Óscar Gaspar. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em relação à primeira questão da comparabilidade, penso que é um facto indesmentível e temos-lo dito nos diversos relatórios. A senhora deputada pergunta bem se este problema não se coloca também de início no próprio Orçamento de Estado. Não refletimos sobre isso, mas se me é permitida a opinião mais fundamentada possível, é verdade. Quer dizer, um caso muito concreto e óbvio é que quando falamos de orçamentação por programas, mas de facto depois temos a execução por ministérios, é difícil por vezes fazer o match perfeito entre uma coisa e outra. O caso mais simples do meu ponto de vista é o da saúde. Quando é apresentado o Orçamento de Estado e o relatório do Orçamento de Estado, não se percebe qual é que é a despesa do SNS ou qual é que é a despesa específica do Ministério da Saúde, porque esses mapas não existem, tendo em conta a lei de enquadramento orçamental como ela existe. E, portanto, admito que sim, quando pedimos mais exigência de comparabilidade na Conta Geral do Estado, tínhamos que ir a montante ver o que é que acontece ou o que é que deveria acontecer em termos do próprio Orçamento de Estado. Sobre a Segurança Social, não sei se a senhora deputada tem inside information ou não, eu também não queria cometer aqui nenhuma inconfidência, mas de facto esta matéria foi bastante discutida no âmbito da preparação deste relatório. E eu penso que o consenso absoluto vai neste sentido. Primeiro,
não confundamos aquilo que é a Segurança Social com aquilo que é a Caixa Geral de Apresentações. Isto de forma muito clara. E vários conselheiros reiteraram esta questão e para mim é importante. Não confundamos uma coisa com a outra. Depois, é importante, e é isso que também dizemos nas conclusões, que quer no âmbito da CGA, como no âmbito dos sistemas de proteção social, da segurança social, tenhamos, de facto, informação fiável, completa, fidedigna sobre a situação financeira. Porque isso, enfim, é importante não apenas em termos de finanças públicas, mas também, obviamente, em termos daquilo que é a própria tranquilidade dos cidadãos enquanto atuais ou futuros beneficiários desses sistemas. E da minha parte é isto, só mais uma pequeníssima nota para falar sobre a questão do investimento e, como a senhora deputada também reiterou, o baixo estoque de capital. É verdade que ao longo dos últimos anos, com diversos governos, houve programas de estímulo à capitalização das empresas portuguesas. A verdade é que ainda não chegámos a um ponto que seja minimamente suficiente. Dizendo outra vez de uma forma algo provocatória, o problema de Portugal não é que tenhamos muitos capitalistas, é falta de capital, em muitos casos, nas empresas portuguesas. Muito obrigado, Sr. Doutor. Passo a palavra ao Sr. Presidente do SES. Muito obrigado, Sr. Presidente. E muito obrigado, Sra. Deputada, pelas suas observações e questões. Eu gostava de me focar especificamente no tema da produtividade. E acho que, digamos, é um tema que faz consenso, ou sobre o qual é relativamente fácil estabelecer um consenso quanto à necessidade de aumentar a produtividade. Aquilo que nas discussões que temos vindo a ter no SES, mas eu diria até de forma mais alargada, a questão da produtividade não há uma bala de prata para resolver a questão da produtividade. Há um conjunto de fatores que têm a ver com o desagravamento fiscal. A fiscalidade tem um papel muito importante. Tem a ver certamente com programas de estímulo à capitalização, mas cujo sucesso, quer no caso português, quer em muitos outros países, é sempre bastante relativo. Tem a ver com a legislação do mercado e a legislação laboral, certamente, também. O dinamismo das relações de trabalho, é fundamental para obter ganhos de produtividade. Mas eu também não posso também deixar de referir que nós também não podemos ignorar que períodos de aumento significativo da empregabilidade, e Portugal nos últimos anos tem vindo a conhecer um aumento significativo da empregabilidade, não contribuem, não são um contributo líquido para o aumento da produtividade. Depois é uma questão de escolha política. Se nós pretendemos favorecer mais a empregabilidade, é mesmo uma questão de equação, quer dizer, se nós mexermos no numerador ou se mexermos no denominador, é óbvio que o resultado depois não é tão bom quanto aquilo que a gente gostaria que fosse. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Doutor. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Livre. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, dispõe de até 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento assim aos restantes membros da mesa, assim como ao Dr. Luís Paz Antunes e ao Dr. Óscar Gaspar, agradecendo a vossa presença e, naturalmente, o vosso importante trabalho. Aproveito para sublinhar um ponto que nem sempre é devidamente lembrado, talvez porque a Conta Geral do Estado tem um nome pouco apelativo, que não gera likes nem views no TikTok. No entanto, a verdade é que o verdadeiro momento de escrutínio da política orçamental não está no orçamento, mas sim na Conta Geral do Estado. O que acontece é que o orçamento projeta intenções com base em pressupostos e depois ninguém quer realmente saber se estas intenções se concretizam e talvez nunca o orçamento tenha sido cumprido integralmente. É por isso que continuamos a dar demasiada ênfase ao documento errado. Passando agora ao que nos traz efetivamente a esta audição. O parecer do Conselho Económico e Social sobre a Conta Geral do Estado de 2024 é particularmente relevante porque confirma, mais uma vez, a distância estrutural entre o que foi anunciado no orçamento e o que foi efetivamente executado. Do ponto de vista macroeconómico,
O diagnóstico é inequívoco e não é apenas o Conselho Económico e Social que o diz. Em 2024, Portugal registrou um crescimento económico acima da média na zona euro, manteve um saldo orçamental positivo e prosseguiu a trajetória de redução da dívida pública, e estes resultados são relevantes e devem ser assinalados. Mas o próprio Conselho Económico e Social é claro ao afirmar que estes resultados coexistem com fragilidades estruturais persistentes. Primeiro ponto, a execução da despesa e o investimento público. O saldo orçamental ficou acima do previsto. Num país que dispõe de instrumentos extraordinários como o PRR, é um sinal de alerta que o investimento público continua insuficiente. E a nossa pergunta é: como esperamos que seja quando o PRR terminar? Depois, o mercado de trabalho e a produtividade. O vosso parecer reconhece a resiliência do emprego, mas destaca problemas estruturais graves. Desemprego jovem elevado, que está nos 21,6%, elevada incidência de contratos não permanentes e um crescimento muito reduzido da produtividade. E este é um dado central. Sem ganhos de produtividade, e já foi aqui referido também a razão pelos quais não acontecem, o crescimento económico não se traduz em salários mais altos nem em maior bem-estar. Continuamos presos a um modelo assente em trabalho pouco qualificado, precariedade e baixo valor acrescentado. E depois o Governo vem anunciar brilhantes resultados atribuídos à economia portuguesa pela revista The Economist. Revista essa que atribuiu este título de Economia do Ano à Grécia em 2023, à Espanha em 2024 e Portugal até já tinha ocupado o segundo lugar em 2022. E não há dúvida que estes reconhecimentos internacionais são positivos. Mas qual é o custo deles? É que temos 2,1 milhões de pessoas a viverem em risco de pobreza ou de exclusão social. Temos 10% quase dos trabalhadores em risco de pobreza, o que prova que ter emprego hoje em dia em Portugal não chega para garantir dignidade. E assim pergunto ao Conselho Económico e Social em que medida a política orçamental referida na Conta Geral do Estado de 24 contribuiu ou falhou em contribuir para enfrentar estes problemas estruturais e que sinais deveriam no futuro constar nesta conta para permitir avaliar se estamos a caminhar para um modelo de crescimento mais qualificado ou menos qualificado. Terceiro ponto, os serviços públicos e em particular o Serviço Nacional de Saúde. O Conselho Económico e Social identifica de forma reiterada a persistência de desequilíbrios financeiros no SNS, a recorrência de injeções de capital e a existência de suborçamentação estrutural. E a pergunta é: consideram que o atual modelo de orçamentação e acompanhamento do SNS é compatível com uma gestão financeira sustentável e com a previsibilidade necessária ao funcionamento dos serviços? E que alterações institucionais ou orçamentais entendem ser necessárias para ultrapassar este padrão recorrente identificado na Conta Geral do Estado? Por último, uma questão sobre transparência, qualidade da informação e o papel institucional da Conta Geral do Estado. O SES reconhece melhorias, mas identifica limitações persistentes na conta e o Tribunal de Contas voltou a não certificar a CGE por incumprimento da Lei do Enquadramento Orçamental. E isto levanta questões relevantes sobre a qualidade do escrutínio democrático. Pergunto, por isso, que prioridades estabelecem no SES para reforçar a qualidade, a comparabilidade e a utilidade da conta enquanto instrumento central de controle democrático da política orçamental e como pode o Parlamento valorizar melhor os vossos pareceres e os do Tribunal de Contas no debate orçamental futuro. Concluo com uma nota final. Se o orçamento tende a funcionar como narrativa oficial, é a Conta Geral do Estado que é o momento da verdade. E se queremos reforçar a credibilidade das instituições e a qualidade da governação, temos de recentrar o debate na execução, valorizar a Conta Geral do Estado e levar muito a sério os alertas das entidades independentes. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Presidente do SES para responder. Sr. Dr. Luís Pais Antunes dispõe de até 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começarei por responder e depois passarei também a palavra ao Sr. Conselheiro Dr. Oscar Gaspar. Agradeço a intervenção e as questões colocadas pela Sra. Deputada. Três notas que eu gostava de sublinhar. A primeira, digamos, comungando da afirmação que fez quanto à importância o desequilíbrio entre a importância que tem a Conta Geral do Estado e a atenção que lhe é dedicada por contraposição com o que se passa com o Orçamento de Estado, talvez estranhamente este parecer
só não foi adotado por unanimidade porque, por uma razão que não tem rigorosamente nada a ver com o teor do parecer, um dos conselheiros não quis votar a favor. Mas, precisamente por ter sido um processo bastante participado, mas no qual, não obstante o papel do Conselho Económico e Social seja, e certamente vai continuar a ser, a chamar a atenção para aquilo que pode ser melhorado, sobretudo do ponto de vista da informação circulada, da informação transmitida, é com algum agrado que o Conselho viu que algumas das sugestões que foram sendo feitas ao longo de vários anos têm vindo progressivamente a ser acolhidas. E a qualidade que nós temos na Conta Geral do Estado de 2024 é certamente superior à de 23, a qual, por sua vez, já era superior à de 22, 21 e por aí adiante. Eu não queria deixar de sublinhar esse aspecto, porque isso também me ajuda a responder ou a trazer à colação a segunda questão, que é como é que o SES vê, quando falava da questão da saúde, como é que o SES vê a conta da saúde e os problemas de gestão. Isso é um tema sobre o qual o Conselho Económico e Social não se debruçou neste parecer, nem é um tema que nós possamos discutir a propósito da Conta Geral do Estado. Eu, enquanto observador atento da realidade, aquilo que eu posso dizer, e penso que o Dr. Óscar Gaspar, que me vai suceder na intervenção, conhece o setor bastante melhor do que eu, nós estamos a falar de uma realidade que existe há muitos anos. As dificuldades de gestão, a suborçamentação são históricos, mas também o nível de desafios que o Sistema Nacional de Saúde e que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta, com um aumento significativo da população, com um aumento significativo da esperança média de vida, com um aumento significativo das necessidades a satisfazer, naturalmente são muito difíceis de antecipar e, portanto, nós teremos sempre, independentemente da melhor ou menos boa gestão, estaremos sempre a correr um bocadinho, entre aspas, atrás do prejuízo, porque as necessidades são crescentes. E temos vindo a responder a necessidades globalmente. Eu acho que o país se pode orgulhar. Há coisas que correm melhor, outras correm menos bem, mas globalmente nós temos um Serviço Nacional de Saúde que funciona muito bem do ponto de vista global. E eu passaria, para não esgotar o tempo, passaria a palavra com a sua permissão, Sr. Presidente. Bem, tem a palavra. Muito obrigado. Bom, a primeira nota, eu penso que se pode registrar que desde a esquerda à direita, as intervenções que aconteceram esta tarde permitem dizer que há aqui consensos claros em relação a algumas questões. Por exemplo, em relação à necessidade de termos mais investimento, nomeadamente mais investimento público, ou as questões relacionadas com a produtividade e com a necessidade que temos enquanto país de aumentar a produtividade. A produtividade também se joga com a estrutura do nosso tecido económico. Por exemplo, nos últimos anos temos tido, de facto, um reforço do peso do turismo. Isso, obviamente, é bom, é muito bom para o país, é bom para o crescimento do país, mas também é verdade que o turismo não é exatamente aquele em que há maiores ganhos de produtividade. Hoje, quando se fala muito na revolução digital, na inteligência artificial, não é exatamente nos colaboradores dos restaurantes e dos hotéis e das atividades turísticas que pode haver um fomento maior da produtividade pela maior tecnologia. E isto deve nos levar, de facto, a refletir. A senhora deputada também chama e muito bem a atenção que se os problemas existem com o PRR, então, e depois do PRR? Nomeadamente quando nós sabemos que, de facto, houve uma série de projetos que foram financiados em termos da aquisição de equipamentos, mas agora eles têm que funcionar e para isso tem que se pagar em termos de despesas com o pessoal e de consumíveis para haver o devido funcionamento, e esse é outro problema que existe.
A senhora deputada também referiu a questão do desemprego jovem, uma das grandes preocupações do SES, dizendo que continuamos a ter uma economia de pouco valor acrescentado. É verdade, e mais uma vez estas questões jogam umas com as outras. Economia de baixo valor acrescentado quer dizer também, de facto, de baixos salários em parte, e quer dizer também uma economia de pouca produtividade. Muito obrigado, Sr. Doutor. Damos assim por encerrada esta primeira ronda. Passamos à segunda ronda. O Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, penso que está a pedir muito. Muito bem, já está inscrito. Portanto, é inscrito o Sr. Deputado Francisco Pimentel, o Sr. Deputado João Ribeiro do Chega, o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves não se irá inscrever. Muito bem, então, damos então início à nossa segunda ronda. O Sr. Deputado Francisco Pimentel tem a palavra, dispõe de até 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer, uma vez mais, a intervenção do Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, em que fez uma breve síntese, enfim, daquilo que estava aqui. Em segundo lugar, a Sra. Deputada Paula Bernardo, e minha ilustre colega, falou que havia a lamentar o facto de ter havido um crescimento económico real de 1,9% inferior a 2%. Porém, eu gostaria de relembrar que o Instituto Nacional de Estatística, em setembro de 2025, reviu os dados e o crescimento foi, afinal, de 2,1%. Ok? Portanto, com toda a amizade. Mas também dizer que há aqui um fator, que é o Orçamento de Estado de 2024 foi um Orçamento de Estado herdado e, portanto, é um Orçamento de Estado que tem a responsabilidade e a chancela do Partido Socialista e, portanto, e a legitimidade que lhe devia na altura do resultado eleitoral. E, portanto, o que se previa no Orçamento de Estado para 2024 era de um crescimento real de 1,5, que acabou por ser 1,9. 2,1, perdão. Depois, exatamente o 2,1, porque é o 1,9, que é o que estava aqui registado previamente. Em segundo lugar, em terceiro lugar, perdão, dizer que, de uma maneira geral, o que importa realçar é que as grandes conclusões, as expectativas foram superadas em relação àquilo que eram praticamente as previsões iniciais. E isto é positivo para o país, independentemente daquilo que é a querela partidária, que é legítima, porque isto é que faz parte da democracia, e, portanto, com enfoque naquilo que foi o aumento dos rendimentos dos salários, quer pela via do aumento real, quer pela via dos impostos. E, portanto, existe aqui uma grande sintonia no relatório, no parecer do Conselho Económico e Social. E há aqui uma coisa que nós não podemos deixar de salientar, que foi a intervenção do Sr. Presidente. É preciso, para que aumente a produtividade, que haja um maior investimento, uma maior capacitação das empresas, sejam elas micro, médios e macroempresas, e a atração de investimento também privado para Portugal, para que se possa também aqui haver mais e melhor emprego e melhor qualificado. E também há uma coisa que nós também registramos com agrado, é o facto do Conselho Económico e Social também salientar a necessidade de haver uma dispensa, uma facilitação do visto prévio, no sentido de permitir aquilo que é uma maior execução e melhor execução do PRR, que tem sido um entrave, sem pôr em causa aquilo que, obviamente, é o papel do Tribunal de Contas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado João Ribeiro do Chega. Dispõe de até 2 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do SES, Luís Pais Antunes, e obrigado pelos esclarecimentos que já nos deram e pelo parecer que nos fizeram chegar. Eu não podia começar a intervenção sem reparar que este foi 2024, é um ano bastante peculiar, em que a AD governou com o orçamento do PS, que é uma situação bastante peculiar e que não é normal acontecer. Realmente um governo, quando toma posse, faria um orçamento retificativo, era o que faria todo o sentido, porque a política era completamente diferente ou supostamente diferente. Mas aquilo que nós vimos, já foi hoje aqui falado, foi que, por exemplo, no caso do PRR, ele vinha muito torto e continuou a tombar. É isto que nós temos visto e, na opinião do SES, o que é que esta fraca execução do PRR e as consecutivas reprogramações do PRR, nomeadamente a passar de ativos tangíveis para intangíveis, vai provocar no investimento? Ou seja, vamos chegar agora ao final do ano 2025 e 2026 com um bluff de PRR. Depois tem uma outra questão que eu acho que é muito importante, que é a questão do investimento público. Será que esta redução em percentagem do PIB da dívida pública, porque, como eu gosto de dizer, ela está a descer para cima, ou seja, em valor continua a subir, mas como há um crescimento, ela em percentagem do PIB reduz.
esta redução em percentagem, este déficit, estes superávites orçamentais não estão a ser alimentados, eventualmente, porque já foi aqui dito hoje muitas vezes, com um fraco investimento público. E essa fatura virá depois, vamos apanhá-la ao virar da esquina. Ou seja, aqui o que nós queríamos saber é, na opinião do SES, se este ano 2024 foi efetivamente um ano que o PS e o PSD aqui parece que estão numa coligação de centrão, dizem que foi um ano muito bom, ou se foi simplesmente um ano de acalmia para uma tempestade que aí vem ao virar da esquina. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, dispõe de até 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do SES, o Dr. Paes Antunes e o Sr. Conselheiro Óscar Gaspar, e felicito pela qualidade do parecer em causa. A minha questão era muito simples e prende-se com uma questão relacionada com a saúde. O parecer do Tribunal de Contas plasma num documento oficial do Estado, no órgão de soberania, a evidência da suborçamentação do Programa Saúde, página 78 do parecer do Tribunal de Contas, que é também replicado, de algum modo, no parecer do Conselho Económico e Social, quando refere, e cito, que o Serviço Nacional de Saúde tem verificado uma sistemática suborçamentação e que as dotações de capital são sistemáticas e acontecem no final de cada ano, apelando ainda, e muito bem, à necessidade de reforçar os meios próprios do SNS. A questão que eu coloco prende-se com qual é o sentimento do SES relativamente ao acolhimento ou não das suas recomendações e das suas observações, porquanto, se formos à síntese de execução orçamental de setembro de 2024, portanto, plasmada no parecer, víamos que em setembro o saldo do SNS estava em 493 milhões de euros negativo, e se formos aos dados homólogos, portanto, no último mês de setembro deste ano, já vamos em menos 943 milhões de euros e, portanto, a pergunta é muito simples, quer dizer, parece-me que se está a agravar a situação e que não há a menor acolhimento, ou pelo menos atenção, à situação que é denunciada, e bem, por parte do Tribunal de Contas, por parte do Conselho Económico e Social, e termino referindo que, de facto, como sabemos, em 2022 foi a primeira vez que o Tribunal de Contas pôde entregar o seu parecer antes da discussão do Orçamento de Estado e, obviamente, a partir do momento em que temos apenas uma decalagem de um ano, eu estou convencido que vamos conseguir que a consciencialização da importância da Conta Geral do Estado se sobreponha àquilo que possa ser apenas a manipulação, ou melhor dito, a manifestação de interesses e de intenções de um Orçamento de Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, passo a palavra ao Sr. Conselheiro Óscar Gaspar. Dispõe de até 6 minutos. Bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Começaria talvez pelo fim, pelo Dr. Filipe Neto Brandão, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, e também acrescentando aqui a pergunta que tinha sido feita pela Sra. Deputada Patrícia Gonçalves em relação ao SNS. Bom, na minha perspectiva, o que está na base 23 da Lei de Bases da Saúde é o que é necessário fazer. Não é preciso, neste caso, mais legislação. O que é que diz a base 23? Diz que devemos ter uma orçamentação plurianual do SNS e diz que deveremos ter meios suficientes para fazer face às necessidades do SNS. E a questão que se coloca é se estas matérias estão ou não a ser cumpridas no orçamento de cada ano. Colocando aqui uns números na pergunta do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, este ano, à data de hoje, já foram injetados no SNS 1.378 milhões de euros, a crescer aquilo que era a orçamentação feita. O ano passado, se não me falha a memória, no dia 14 de dezembro, foram injetados 1.200 milhões de euros. Em 2023 foram injetados, penso que no dia 24 de dezembro, 1.100 milhões de euros. E, portanto, fica claro aquilo que nós dizemos, que tem havido uma suborçamentação crónica do SNS. Aliás, não é
não é o objeto deste relatório, mas olhe-se para o Orçamento de Estado para 2026 que foi aprovado e está lá um déficit à partida. Portanto, é reconhecido pelo próprio Governo que há ali um déficit à partida. Portanto, em prol da boa gestão, não apenas orçamental, mas operacional do SNS, eu penso que era muito importante que se resolvesse definitivamente este problema, que cria também um problema reputacional ao país, nomeadamente não só nas instituições europeias, como também nos stakeholders. Como sabem, este é um setor em que há muitas multinacionais. Relacionado com a questão da suborçamentação, uma palavra ao Sr. Deputado João Ribeiro. Eu diria, quer dizer, uma redução da dívida, ainda que em termos relativos, e um saldo positivo em termos orçamentais são importantes para o país. São importantes em termos de reputação e são importantes para quebrar aquela ideia que nós não somos capazes de ter um país equilibrado em termos de finanças públicas. Agora, enfim, o que temos no ponto 6.13 das nossas recomendações é muito claro. Quer dizer, este esforço em termos de finanças públicas não pode pôr em causa aquilo que é absolutamente essencial, que é o crescimento económico e é a coesão social. Sr. Presidente. Passa a palavra ao Sr. Presidente. Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para concluir também três notas. Começo por uma questão que tinha sido colocada pelo Sr. Deputado Pedro Ribeiro. João Ribeiro, peço desculpa. E que o Sr. Conselheiro Óscar Gaspar também aqui abordou, que é: estaremos ou não a diminuir o peso da dívida no PIB à custa da falta de investimento? Essa é uma boa pergunta, mas eu recuando alguns anos, diria que na altura em que nós tínhamos os níveis de dívida, a medida em termos de porcentagem do PIB, na casa dos 130%, tínhamos exatamente o mesmo déficit ou até superior de investimento. Portanto, eu prefiro que, apesar de tudo, haja finanças públicas sãs e uma tendencial diminuição do peso da dívida no PIB, ainda que à custa de algum investimento, do que ter pouco investimento e muita dívida. Agora, acho que alguns progressos estão a ser feitos, mas também não vale a pena ter ilusão que isso é o tipo de situação que muda de um dia para o outro. Eu diria que já é muito bom o esforço que Portugal e outros países que viveram períodos de enorme dificuldade no início da década passada, como é o caso da Grécia, estejam a conseguir reduzir a sua dívida pública de forma notável. Segunda nota, ainda a propósito de alguns números que foram referidos quanto o risco de pobreza, que continua a ser bastante elevado, mas atenção, não é mais elevado que na média europeia. Por sinal, até um bocadinho mais baixo o risco de pobreza que a média europeia. Onde nós, de facto, batemos todos, menos os Países Baixos, é no desemprego jovem. O desemprego jovem, o único país na União Europeia que nos ultrapassa é a Holanda, a antiga Holanda, atuais Países Baixos, que tem uma taxa de desemprego jovem superior a 21%. Agora, eu também queria concluir com uma nota de otimismo. Nós, ao longo dos últimos anos, e de forma muito particular a partir da pandemia, e eu diria até de forma consistente ano após ano, temos vindo a assistir a uma situação de ganho real de salários nos portugueses, que ainda no último ano, se não me falha a memória, foram 5,6%. Estamos a falar de ganhos significativos. Digamos, é o desejável, não fica aquém do desejável, mas eu ficaria bastante mais preocupado se estivéssemos a assistir ao fenómeno inverso, isto é, ao fim de 5 ou 6 anos, estar constantemente a diminuir o poder de compra das pessoas. E estou convicto que 2025 se aproxima
do final, quando as contas finais estiverem feitas, vamos ter resultados muito semelhantes em termos de ganhos reais salariais. E eu acho que esse elemento positivo também deve ser sublinhado, embora o Conselho Económico e Social, por definição e por tradição, tem que estar sempre insatisfeito. Gostaria sempre que fôssemos mais além. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente do SES. Não havendo mais questões, resta-me agradecer ao Sr. Dr. Luís Pais Antunes, Presidente do SES, e ao Sr. Dr. Óscar Gaspar, Conselheiro do SES, os esclarecimentos prestados no âmbito da apreciação da Conta Geral do Estado de 2024. Senhoras e Srs. Deputados, dou por encerrada esta audição. Muito boa tarde. Muito obrigado.